Marinho recebendo proposta de saída do Flamengo? Que história é essa, Pedrão? Pressão absurda no Flamengo pela demissão do técnico Vitor Pereira. Vamos bater um papo aí também sobre a questão do Pedro, que pode estar de fora da decisão da Recopa, e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moralzinha de sempre, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, porque é muito importante isso para o nosso crescimento. Belezinha? Tranquilidade? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o técnico português Vitor Pereira terá um tabu enorme para quebrar no Flamengo. Isso porque o técnico do Corinthians não vencia clássicos. Perdeu para o Palmeiras dentro e fora de casa, perdeu uma para São Paulo, empatou outra, ganhou do Santos. Acho que foi o único clássico que o Vitor Pereira venceu e convenceu, foi 4-0, depois acabou perdendo dentro lá na Vila Belmiro, enfim. Então ele vai ter que quebrar esse tabu, né, no Flamengo. E aí, a gente vai ter uma sequência de clássicos agora. O primeiro deles contra o Botafogo, fora de casa, lá em Brasília. Depois tem a volta com o Del Valle, dentro de casa. Depois tem Vasco no Maracanã. Não sei como é que vai funcionar a questão da carga de ingressos, tá? Se vai ser 50% do Flamengo, 50% do Vasco, se vai ser 10% pro Vasco. Não sei como isso vai funcionar. O mando de campo é do Flamengo. Contra o Fluminense no Maracanã, mando também do Flamengo. A gente sabe como funciona, né? Geralmente o estádio é neutro, né? É meio que neutro, 50% pro Fluminense, 50% pro Flamengo. Então teremos esses clássicos importantíssimos pela frente. Se tem uma coisa que importa no Campeonato Carioca, são os clássicos. Não adianta dizer, é carioca. Clássico é clássico e vice-versa, como já diria o ditado. Tem que vencer. Se perder, é pressão, é tempo ruim o tempo todo. O Flamengo é gigante, é clube de pressão. Perde lá no Real Madrid pro Barcelona, é uma pressão danada. E assim também no Flamengo, tá? Bom, falando sobre o jogo da Recopa Sul-Americana, sobre a volta, eu acredito muito que o Flamengo vai virar essa partida, apesar do baixo desempenho que o Flamengo vem tendo nos últimos jogos, porque principalmente o Flamengo tem 100% de aproveitamento contra a equipe do Independente Del Valle no Maracanã. São dois confrontos, os dois foi em 2020, o primeiro pela decisão da Recopa de 2020, o Flamengo meteu 3-0 e o segundo, o Flamengo meteu 4-0 com o Domenech, cheio de desfalques, o goleiro era o Hugo na oportunidade, o Lincoln jogou essa partida, o Gabigol parece que se lesionou o tornozelo nesse jogo. Então é um adversário que geralmente dentro de casa, quando é no Maracanã, o Flamengo vence, o Flamengo faz o seu papel. Fora de casa realmente fica complicado por conta da questão da altitude, mas isso também não é desculpa 100%, porque dava para o Flamengo ter desempenhado melhor o seu futebol, tá? Gente, eu sei que muita gente fala do Vitor Pereira, vocês podem dizer aí, Pedrão, você tá passando pano pro Vitor Pereira e coisa e tal, mas se você for ver o retrospecto do Vitor Pereira e do Dorival nesse início de temporada, eles são parecidos, tá? Os primeiros 10 jogos. O Vitor Pereira tem o Dorival, no caso, tem 6 vitórias e 4 derrotas nos primeiros 10 jogos dele. O Vitor Pereira tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Nesse caso, o desempenho do Vitor Pereira ainda é um pouco melhor. É claro, em que pese o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca, o Flamengo pegou adversários aí tecnicamente muito fracos. Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda, Bangu, entre outros. Mas também teve o Mundial de Clubes. Enfrentou a equipe do Al Hilal, enfrentou a equipe do Al Ahly, que não é fácil. Enfrentou a própria equipe do Palmeiras, pegou um Del Valle fora de casa numa altitude. Então acredito que os cenários, né, são mais ou menos parecidos. A diferença é que com o Dorival, o time fisicamente já estava um pouco melhor, que foi ali mais ou menos no meio da temporada, né?
O Vitor Pereira não, tá no início da temporada. Pedrão, para de passar pano pro Vitor Pereira. O Vitor Pereira errou ontem, que ele demorou a substituir e só fez 3 mudanças, quando ele poderia ter feito 5 frente a uma adversidade, que é uma altitude, que já ferra com a questão física dos jogadores. Então dava para ele ter feito mais alterações, ele fez apenas 3 e isso aí também é bem contestado. Ele errou também na entrevista coletiva, quando ele fala que o Flamengo jogou bem e aquilo. Isso aí eu não concordo de forma nenhuma, mas eu também não concordo de jogar a culpa apenas no Vitor. Tem a diretoria, tem o presidente, tem os jogadores, tem todo um contexto que faz com que o Flamengo passe por esse momento. Já pergunto a você, quando que você no seu trabalho vai ficar 60 dias de férias quase, quando esses jogadores ficaram 50, 45, sei lá, mas foi muito mais do que 30. É isso que importa, né? E aí, o Vene Casagrande traz a informação que o Marinho, que não vem sendo utilizado pelo Vitor Pereira, teve uma lesão recentemente posterior de coxa, que é complicadíssimo, não dá para o cara jogar com uma lesão de posterior de coxa. Caso chegue uma proposta, o Flamengo está disposto a negociar o atleta. A Raíssa Simplício, no caso, a Raíssa Simplício, não, errei aqui. Tô vendo a notícia aqui no site Fla Resenha, que eles repostaram do site Mercado do Futebol. O Cruzeiro se demonstrou interessado na contratação do Marinho. A questão que pega para ele ir para o Cruzeiro é que no Flamengo, segundo a reportagem, ele ganha mais ou menos de 700 a 800 mil reais mensais. Se esse valor for verdadeiro e tiver assertivo, para mim é um absurdo que o Flamengo pague quase 800 mil reais mensais, com todo o respeito que eu tenho pro Marinho, para um cara que não entra, para um cara que não decide jogo, para um cara que não tá fazendo nada. Assim, não tá fazendo nada porque ele não quer, não, porque ele quer, eu acredito que ele quer. Só que ele entra nas partidas e não tá conseguindo. E aí tá aqui, ó, o Marinho não se seduz com sondagens e vai manter o foco no Flamengo por oportunidade. Eu sinto que ele quer dar uma reviravolta, quer dar uma volta por cima no Flamengo. Dá pra ver que o Marinho, o Marinho é guerreiro, é batalhador, trabalha bem, é gente boa, mas não tá funcionando dentro de campo. E aí muitas pessoas falam, ô Pedrão, mas o Michael em primeiro momento também não funcionou. Pois é, mas no outro ano já funcionou. E não é o que está acontecendo com o Marinho. O Michael no outro ano, quando chega o Renato Gaúcho no meio do ano, tudo bem que a gente não está no meio do ano, funcionou. E já vinha dando sinais de melhor até mesmo com o Rogério Ceni. O Marinho não. O Michael fazia até mais coisas do que o Marinho nesse time do Flamengo. Tá? Bom, o Vitor Pereira tinha uma ideia de poupar, né, os jogadores no clássico contra o Botafogo, inclusive colocar um time sub-20 para jogar essa partida. Entretanto, com a derrota para o Del Valle, com toda a pressão que o Flamengo vem sofrendo por resultado, por desempenho que não vem acontecendo, segundo a Raíssa Simplício, o Vitor Pereira deve mudar a estratégia, deve rever essa situação para colocar time principal, tá? Ou então um time misto ali, com reservas e garotos, contra o Botafogo. Porque ele sabe que é importante vencer o Botafogo para pegar confiança e dar tranquilidade para o trabalho dele. E, gente, sendo bem sincero com vocês, sendo bem sincero mesmo com vocês, tudo bem, o Flamengo teve uma viagem para o Equador, o Flamengo jogou na altitude, o Flamengo jogou na terça-feira, vai jogar só no sábado. Quarta, quinta, sexta, sábado. São 4 dias de descanso que o Flamengo vai ter. Aí, às 6 horas da tarde, vai jogar contra o Botafogo no sábado. E aí, na terça-feira, domingo, segunda, terça, 3 dias vai jogar com o Del Valle em casa, não vai ter viagem. Vai ter viagem para jogar contra o Botafogo. Contra o Del Valle não vai ter viagem. E aí, depois do jogo contra o Del Valle, o Flamengo só joga no dia 5. Ou seja, do dia 28 para o dia 5. O Flamengo vai ter 6 dias, né? 5 dias, 5 dias para descansar,
pra treinar, pra folgar. Será que não dá pra pelo menos botar um time misto contra o Botafogo? Vai levar sub-20? E acho que tá certo o Vitor Pereira em rever essa situação. Precisa ser revisto. Porque senão ninguém aguenta. Perder pro Botafogo? Não, é clássico, tem que vencer, velho. Então pelo menos tem um desempenho bom pra dar confiança. Pelo menos é o que eu penso. Tá? Ah, mas depois lá na frente ninguém vai lembrar. Mas na hora é foda. Vem torcedor gastar, vem torcedor zoar e tu fica que nem um tonto sendo zoado. É legal isso? É maneiro isso? Perdi pro fogão. Não, né? Não. Bom, o Neto, durante seu programa hoje, Donos da Bola, na Bandeirantes, voltou a cravar e voltou a afirmar que o novo técnico do Flamengo será o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, ex-técnico da equipe do Corinthians. Eu, sinceramente, não me agrada. Se for para trazer Tite, que continue com o trabalho do Vitor Pereira. O único treinador que eu aceitaria nesse momento trocar o Vitor Pereira é o Mr. Jorge Jesus. Jorge Jesus vai voltar, demito na hora. Pedrão, que absurdo! Eu falo mesmo, é a minha opinião e é o que conta. Tá? Pelo menos pra mim, a opinião de vocês também conta. Deixa aí nos comentários, mas essa é a minha opinião. Se eu tiver medo de emitir minha opinião pra falar aqui, eu não falo mais aqui. Não tem por que eu vir aqui fazer vídeo pra vocês. Tá? Bom, a diretoria do Flamengo está no mercado e pretende reforçar o elenco com calma, sem pressão, até o fim da janela de transferências em abril, informa o Jornal Globo. Claro, vamos ter muita calma, o time tá jogando maravilhosamente bem, tá todo mundo correndo igual o Vidal correu ontem, não precisa de contratação, não precisa, tem que ter calma, ó. Tá de parabéns, diretoria do Flamengo. Vocês estão de parabéns, tem que ter calma. Tem que ter tranquilidade, porque a fase está excelente, tá? Bom, o Vene Casagrande chega com a informação de que Pedro, que foi substituído ontem sentindo a coxa, né, com dores musculares, está fora do confronto do clássico contra o Botafogo no sábado e preocupa. Para o segundo jogo da Recopa Sul-Americana, o atacante foi substituído com dores musculares e fará exames médicos para saber a gravidade da lesão e também preocupa para a Recopa Sul-Americana, né? Mais uma questão e aí o VP deve colocar o Cebolinha. Já que ele adora o Cebolinha, vai botar o Cebolinha. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, assina o sininho, amassa o like, beijão. Tamo juntão, saudações brinegras.